Nem só de pão viverá o homem, mas a palavra... Fala galera, beleza? Pedro aqui, começa mais um episódio Nem Só de Pão. Hoje um tema muito legal que a gente vai conversar entre amigos nessa mesa que o Senhor nos deu. Fala aí, Gabi. Oi pessoal, aqui é a Gabi. Tô muito lisonjeada, muito honrada de estar aqui mais uma vez com vocês. Acho um tema muito importante e espero que seja bênção na casa de cada um. Oi, gente, aqui é o Matheus. E o nervosismo já até passou com esse tema, que a gente já conversou tanto aqui antes, mas tenho certeza que vai ser bênção na vida de muita gente. Olá, pessoal. Sou Otávio. É um prazer estar aqui. Prazer participar pela primeira vez dessa mesa. Espero que sejam momentos bem edificantes para todos nós. Amém. Fala, povo de Deus! Não poderia faltar, né? Prazer, uma alegria estar aqui participando de mais um episódio do Nem Só de Pão, né? Matheus dizendo que o nervosismo passou, mas o meu não. O meu continua aqui bem nervoso, mas que Deus venha nos conduzir aqui para esse bate-papo que certamente será edificante para as nossas vidas. Amém. A gente inicia com a pergunta: por que o nome Desigrejados? Qual que é o significado? O que vocês acham disso? Eu busquei uma definição mais clássica. Dicionário que a gente tem. Uhum. E não podia ser de outra forma, porque eu acho que a partir daí a gente consegue ter uma visão melhor e até ajudar e promover essa reflexão. A palavra desigrejado que eu encontrei é aquele que abandona a igreja. Simples assim, no corte rápido Tramontina. É aquele que abandonou a igreja. E o grande detalhe não é só a questão da conceituação. Eu sei que de repente a pergunta vai se estender, mas a palavra abandonar, para mim, já se torna bem preocupante e bom para que a gente possa promover essa reflexão aqui. Para mim, a ideia de abandonar a igreja talvez seja mais sendo dentro da palavra desigrejado. Bem, eu fiz algumas anotações aqui, né? E aí eu já imaginei que o pontapé inicial seria a gente falar sobre esse termo, né? Essa palavra que às vezes muitos não conhecem, né? O desigrejado. Mas, assim como o pastor foi no dicionário, eu fui no Google. Eu dei um Google lá, né? E aí a gente vai compreender que esse termo ele é bem mais amplo do que a gente acha que é, né? A gente vai achar que desigrejados é só alguém que deixou de estar na igreja. Mas aí lá na definição que o Google vai dar pra gente, ele diz assim: desigrejado é um fenômeno que surge com a interpretação de que toda a estrutura religiosa apresenta-se como uma instituição desnecessária, defendendo que a fé cristã pode ser exercida desvinculada à comunhão da igreja. E aí, por isso, esse prefixo des, né, vamos dizer assim. E aí, entendendo, né, o que de fato é esse termo desigrejado, eu acho que a gente já cai na segunda pergunta, que seria: quem são esses desigrejados? Né? Quem seriam essas pessoas que englobam esse grupo desigrejados? Aí não sei se o pastor já quer adentrar nessa, mas eu acho que seria válido a gente colocar, porque não é somente a pessoa que deixou de frequentar a igreja, digamos assim. Sim, posso? Pode. Essa conceituação eu também... Eu dei o meu Google lá também. Só que esse Google que a gente dá, trilhões de pessoas também devem fazer. Sim. E o que a conceituação está dizendo é exatamente a mesma Aurélio. coisa que o Aurélio vai dizer. Sim. Abandonou a igreja. Uhum. Agora, a pergunta que eu queria deixar... Bom, quem faz pergunta aqui é você. Para promover essa reflexão, é a seguinte: o que levou esse indivíduo, o que levou essa pessoa a abandonar? Porque eu estou baseado na ideia de abandonar, de deixar, de estar em um determinado local. E a pergunta que eu faço para a gente promover essa reflexão é: o que levou esse indivíduo a abandonar e quais razões levaram ele a fazer e tomar essa atitude? Mas antes de fazer essa pergunta e a gente seguir com a resposta, que eu acredito que pelo menos aqui a gente poderia falar de 5 razões. Mas antes dela,
a pergunta que eu queria fazer é exatamente aquela que a gente bateu um papo antes. Quantos tipos de desigrejados? Porque as razões que eu vou apresentar aqui, da minha reflexão, as razões que eu vou apresentar depende do tipo do tipo de desigrejado que a gente vai falar. Porque existe o tipo de desigrejado que ele é o desigrejado da pandemia. Que ele, como a gente estava falando, se acostumou com a ideia de mas eu posso assistir de casa. É a mesma coisa quando, na verdade, não é. Por que eu digo isso? Posso? Pode, deve. Em casa, a gente não tem e não dá o devido o valor e atenção que a gente dá numa igreja. A gente tem o costume de, na igreja, não levar o celular ou, quando levar, colocar ele no modo avião ou no vibracal. Em casa, não. O bichinho tremeu, foge a sua atenção. Pode ser o bispo Rubem que estiver pregando, qualquer pastor. O negocinho tremeu, você vai pegar. Então, a pergunta que eu queria fazer antes de apresentar as razões que eu criei aqui na minha mente para que a gente pudesse pensar, quantos tipos de desigrejado nós temos? Será que a gente conseguia responder essa pergunta? Eu enumerei alguns aqui. Não, diga aí. Vamos lá. Primeiro tipo aqui do desigrejado, né? Às vezes trava até a língua, né? Então, se eu errar aqui, Nada. não fiquem rindo de mim, não. Mas o primeiro tipo desse desigrejado, eu diria que é em razão daquela pessoa que viveu uma decepção e uma frustração na igreja, né? E aí essa pessoa, ela se decepciona muitas das vezes para com o homem, né? Para com ali as pessoas à sua volta, e isso de certa forma conduz essa pessoa a entender que a melhor escolha é se afastar da igreja, né? E aí a gente pode dizer que esse primeiro grupo, né, essas pessoas que sofreram uma decepção ou uma frustração, talvez a gente pode até chamá-los como os soldados feridos na batalha, né, que estavam ali fazendo parte do grande exército, na luta diária ali, mas foram feridos na batalha. E aí, às vezes, quando a gente vai falar feridos na batalha, a gente vai falar assim, então foi porque foram para a guerra, e na guerra, ali numa troca de ali um enfrentando as situações da vida cristã, foram feridos. Não, eu diria que muitas das vezes eles foram feridos pelos coronéis da fé, vamos chamar assim, já que a gente está falando de a batalha, foram feridos na batalha. Eu entendo que esse primeiro grupo a gente pode dizer como esses irmãos que foram feridos, né, por esses coronéis da fé. É até engraçado que antes do Diogo, acho que o Diogo já tinha comentado comigo do tema, e aí num bate-papo com o Renato Vargens, que teve com a gente aqui no congresso, ele tem um livro, né, o livro Reforma Agora, e ele fala desse assunto, né? Ele trata dessa questão onde as pessoas são feridas por esses coronéis da fé, e por conta disso as pessoas se veem ali frustradas, decepcionadas, e então optam por não mais congregar, mas sim sair da igreja e aí passar a cultuar em casa, ler a Bíblia em casa e não comungar mais ali numa membresia, vamos dizer assim. Esse seria esse primeiro tipo, né? E aí vem a razão, né? Acho que a gente apresenta o tipo e aí meio que já fala da razão pela qual existe esse primeiro grupo. Bom, dentre tantas razões, permita-me falar de algumas aqui. Posso, Gabi? Posso? Pode. Uma das coisas que eu percebo que tem aumentado em muito o número de pessoas que abandonam a casa de Deus, a comunhão. A comunhão é um negócio tão fantástico que nenhum culto é igual ao outro. Sim. Eu entro, em cada culto que eu entro com uma expectativa de receber uma palavra que ela seja uma chave que vai abrir um compartimento da minha alma para que eu absorva aquilo ali para mim e eu transforme o Otávio num homem melhor, num pai melhor, num servo melhor, num pastor melhor, num crente melhor. Então eu entro com a expectativa de que até mesmo Deus possa se manifestar como se manifestou em vários tempos, como
Nesses últimos dias a gente ouviu que estudantes estavam se reunindo para adorar a Deus, para louvar a Deus, e esse momento de louvor e adoração aconteceu e ocorreu durante 100 e tantos dias, né? Não sei exatamente quanto. Então, eu entro sempre na expectativa, por quê? Porque eu estou no meio de crentes em Cristo, de pessoas que estão ali invocando o mesmo Deus, adorando o mesmo Deus. Então, eu creio que naquele exato momento da comunhão, Deus se manifesta. Sim. A bênção de Deus no meio da comunhão. Há o poder de Deus derramado no meio da comunhão. Então, para mim, igreja, comunhão dos santos é algo extraordinário em que eu não troco por um passeio de barco, por um passeio em qualquer outro lugar. Eu gosto dessa aglomeração. Porém, o surgimento dessa demanda de igreja com esse grande mercado, porque, desculpa, se tornou um grande mercado. Infelizmente. E é igual uma rua onde tem centenas de agências de carro. Quando você vai comprar um carro, decide trocar o seu carro, comprar um carro novo para você, não procure uma rua que tenha 100 lojas de automóveis, porque você não vai comprar o carro naquele dia. Porque vai ser tanta coisa, tanta oferta... Fica perdido, né? E você vai ficar perdido. Então, eu acredito que o surgimento dessas inúmeras denominações sem um padrão bíblico de liturgia tem levado muitas pessoas. Talvez a primeira razão seja essa, para mim, sem um padrão bíblico de liturgia. Aí a minha filha, eu sempre digo isso no culto. Minha filha pergunta, pai, por que o senhor sempre quando vai viajar, ou vai para Teresópolis, ou vai para Arraial, ou qualquer outro lugar que a gente vá, o senhor nunca na hora vaga vai para uma igreja? Procura. Eu disse por 2 razões. A primeira, que eu tenho medo de pecar. É sério, Matheus. Sim. Eu tenho medo de pecar. Qual pecado? Da crítica. Porque aqui na igreja, 18 horas não é 18h01. 8 não é 8h10. E a gente está acostumado, né? A gente começa antes, nunca depois. Termina um pouquinho antes ou até um pouquinho depois, mas nunca extrapola. Sim. Se eu entrar numa igreja, está marcando 19 horas e o pastor, por causa de não ter 5, 10 pessoas a mais do que o número que ele quer começar, e começa às 7h15, eu levanto, pego minha família e vou embora. Então, para eu não fazer isso, eu não cultuo. Aí ela perguntou, e qual a segunda razão, pai? Ela falou assim, porque eu tenho medo de encontrar coisa melhor do que a minha igreja. Se eu encontrar alguma coisa melhor do que a minha igreja, eu corro o risco de não querer voltar mais. Então, a primeira razão seria, devido a esse aumento, é por conta dessa proliferação de muitas igrejas sem um padrão bíblico. Aí o cidadão entra, ele está acostumado com um tipo de culto, com um tipo de liturgia, de repente viajou, se mudou de estado, de município, vai congregar numa outra igreja e não consegue encontrar alguma coisa, se decepciona. Segunda razão, que eu considero uma das mais preocupantes, é a infidelidade quanto à mensagem bíblica. Se tem que ter o padrão bíblico de liturgia, tem que ter também a fidelidade quanto à mensagem bíblica. E Paulo, em 2 Timóteo 4, ele termina o capítulo 3 falando do fim dos tempos, do perigo dos últimos dias, da característica dos homens dos últimos dias, e logo após, ele vai dizer a Timóteo, ele vai ordenar a Timóteo, eu te ordeno, Timóteo, em tempo e fora do tempo, que ele diz o quê? Prega a palavra. Então a gente não tem uma fidelidade em algumas igrejas quanto à mensagem bíblica. Vou deixar essas duas depois, se me derem permissão, eu falo. E você, Matheus? Qual você acha que são as causas? Eu lembrei aqui pensando nisso de não saber qual doutrina seguir, de ter várias diferenças. A pessoa também que, quando já está desigrejado, que está em casa, que já desistiu por esse motivo ou por outros, que ela fica só na Bíblia, na própria interpretação, ou, que vai dar um trabalhão, ou ela vai buscar na internet hoje em dia. E só quando ela vai buscar na internet, ela fica à mercê de vários pregadores diferentes que muitas vezes ela não sabe nem... Muitos ventos de doutrina. Exatamente, muitas doutrinas diferentes. E dá no mesmo problema de não saber qual igreja ir, ela montar o próprio evangelho. Ela pegar só os pedacinhos que ela gosta. Eu acho que dentre esses tipos de pessoas, também tem aqueles que estão na igreja e não estão. Semi-crente. Tipo um semi-crente, um semi-desigrejado. Tá ali no muro. Tá na igreja uma vez no mês, aí vem uma semana e não vem 3. Aí sempre tem aquela desculpa, sempre tem aquela coisa. E
Isso tem muito a ver também com as pessoas que desigrejaram a partir da pandemia, porque elas se aproveitaram um pouco daquilo, né? Se acomodaram. Acho que tem muito isso também. Eu acho que dentro disso que a Gabi estava falando, né, de que tem essa galera aí que tá, mas não está. A gente vê isso muito em retiro, né, também. Tem a galera do retiro. Exatamente. Né? Mas eu acho que, assim, se a gente for voltar um pouquinho aí na história, né, vamos voltar aí lá acho que é década de 70 ou 80, vamos dizer assim. Né? Se você chegava para uma pessoa e aí você perguntava a essa pessoa qual era a religião dessa pessoa, e aí essa pessoa respondia que era evangélica, né? Essa resposta por si só já estava implícito que essa pessoa tinha uma vida envolvida, comprometida, né? E que ela se doava, né, ali para aquela religião que ela estava ali professando, a sua evangélica. Mas quando essa pergunta era feita para, por exemplo, um católico, né? Qual era a sua religião? E aí a pessoa respondia, sou católico, né? Havia logo uma segunda pergunta a ser feita que é, praticante ou não? Né? E aí eu acho que trazendo para nós hoje para os dias atuais, acho que a gente pode dizer que vale a pergunta. A pergunta a ser respondida, sou evangélico, talvez hoje a gente pode empregar essa segunda pergunta, praticante ou não? Que é se é só nominal, pois né? Pois é. Você é um evangélico nominal ou você é um cristão praticante? Né? E aí eu acho que isso mostra, né, o quão, né, está se perdendo o real sentido do que é ser evangélico. Né? Se lá atrás, quando a gente respondia sou evangélico, já se levava, né, implicitamente essa ideia de que era uma pessoa envolvida, devota ali na casa de Deus, por que hoje, então, se faz necessário essa segunda pergunta? Praticante ou não? É engraçado que eu, fazendo as pesquisas para entrar nesse assunto, eu já vi que lá em 2010, o censo do IBGE já encontrou isso. Isso aí. E aí ele pegou que 40 milhões de evangélicos do Brasil, 10%, ou seja, 4 milhões, se auto-intitulam como desigrejados. E o IBGE intitula como evangélicos não praticantes. Então, e nos Estados Unidos são 20 milhões de desigrejados. É mais de 13% dos protestantes, constituídos de 51% da população americana. Porque a população americana, ela cresceu nisso, né? Ela cresceu no cristianismo protestante. Então, a gente já vê que lá atrás, quando a gente não tinha nem pandemia e nem sonhava em ter pandemia, a gente já tinha um percentual grande de pessoas que já não estavam dentro da igreja. Eu separei aqui uma citação do Nicodemos, que ele fala sobre isso. Ele fala, as razões básicas para as críticas passam pela decepção com promessas feitas em nome de Deus e que nunca se cumpriram, além das práticas e ensinos questionáveis ministrados em ambientes eclesiásticos e a repulsa com os maus exemplos das lideranças, resultando na disserção de milhões de cristãos protestantes que engrossam fileiras dos descontentes com a igreja. Então, casa certinho com o que a gente já tem visto e já vem acontecendo há muito tempo. Eu acho que a pandemia, ela intensificou uma coisa que já estava acontecendo muito. Então, existem essas divisões hoje mais claras, porque agora a gente tem... Antes eram os que tinham feridas com a igreja, os que tinham muita repulsa, perdidos em ideias por não acreditar, por achar que a igreja sou eu posso ter isso na minha casa, não dependo de ter 4 paredes, eu preciso estar com os irmãos. Mas agora tem uns irmãos que sabem que é bom estar aqui, mas que preferem ficar em casa, porque não, eu preciso dar conta da minha família. Minha família aqui já é minha igreja e tudo mais, e eu tenho culto aqui, eu não estou perdendo nada, vou fazer pegar meu pão e o suco de uva aqui, vou ministrar a Santa Ceia, o pastor está ministrando ali, eu estou vendo. E tá tudo certo. Deus está redimindo da mesma forma. E que não é assim, porque quando a gente se dedica a ficar em casa para assistir um culto, a gente acaba sendo um pouco egoísta. E eu diria um pouco sendo generoso. Porque quando a gente está na igreja, a gente não se preocupa só com a gente. A gente se preocupa com os nossos irmãos. A gente se dedica em orar em comunidade, a gente louva em unidade, a gente recebe a palavra junto. Então a gente cumpre um propósito que Deus estabeleceu lá atrás. Que quando ele vai falar de corpo de Cristo, ele fala, andem juntos. E em Hebreus 10, 24, 25, ele vai falar, cuidemos também de nos animar
uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos as demonstrações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. E isso precisa ter urgência no nosso meio, e isso precisa ficar claro até para aqueles que estão em casa. O dia se aproxima e a gente precisa E esse é o andar mistério junto. da comunhão na igreja. Exatamente. Né? Da exortação, do conselho, do encorajamento. É por isso que eu sou apaixonado. Eu acho até que desculpa, pastor, que esse tema, isso que a gente está falando aqui, ele serve para nós, para quem está ouvindo e para toda a igreja, porque isso é como um encorajamento para nós, né, que isso se aplica ao ID, né? O ID é para também alcançar essas pessoas aqui, né? Porque Deus nos chamou para a propagação do seu reino, né? Esse reino, esse levar a palavra de Deus também é para esses desigrejados. Eles já receberam, se perderam, se desviaram, vamos dizer assim, no meio da caminhada e da trajetória. Então, a nós que hoje estamos fazendo parte de uma membresia, que congregamos numa igreja, a gente precisa entender que e esse bate-papo aqui nos chama a esse autoentendimento, né, de que a gente precisa ir em busca dessas pessoas, né? Porque a gente pode dizer que um desigrejado ele não está caminhando no caminho da salvação. Pelo contrário, né? Ele pode muito bem estar achando que está caminhando rumo à salvação e aí lá no grande dia ouvir: eu não te conheço. Né? Então, a gente hoje tem que entender, né, que esse bate-papo e essa reflexão também chama a todos nós a esse entendimento. Né? Não é só olhar para a minha salvação. Nós não fomos chamados para cuidar somente da minha salvação. A gente foi chamado também para levar salvação. E esse levar salvação está aqui englobando também esse grupo dos desigrejados. É um assunto tão vasto, né? Uhum. E quando eu parava alguma coisa para a gente conversar aqui hoje, me veio muito dos assuntos que eu trato em gabinete. E o gabinete tem sido uma grande escola para mim, principalmente nesse tópico aqui, nesse tema. Porque o que eu recebo de pessoas que em potencial seriam desigrejados... Uhum. E pela graça de Deus foram acolhidas aqui pelo bispo, pelos pastores, pelos líderes, enfim. E em função desses gabinetes, desses assuntos que eu ouço, eu percebo que grande parte da responsabilidade, não estou lançando a responsabilidade só nesse grupo que eu vou falar, mas também não estou jogando só a responsabilidade em cima do desigrejado. Uhum. Mas grande parte é o caráter duvidoso do sacerdote. Sim. O caráter duvidoso do sacerdote, porque tem sacerdote hoje, eu tenho um livro que eu comecei a ler, mas parei por alguma razão, não lembro o quê. Diz assim: irmãos, nós não somos profissionais. E o ministério pastoral hoje, no Brasil, acho que no mundo inteiro, se tornou um grande cabide de emprego. Ontem, de forma muito engraçada, não vou citar o nome do irmão, uma questão de ética, e nem mencionar assuntos de gabinete por questão de ética. Mas ontem o irmão muito carinhosamente disse assim, antes do culto para mim: um dia eu vou pregar nesse púlpito. Aí eu disse: amém, meu irmão, amém. Mas isso depende do Senhor. Eu falei: de mim? Não, depende de Deus. Sim. Porque Deus é quem vai dizer a você e vai te convocar para fazer isso. Mas depende dos homens. Não. Deus vai falar com a gente, vai falar com o bispo Rubem. Uhum. E se ele falar, automaticamente a gente vai comunicar ao irmão. Não, mas é como se ele tivesse tão ávido a fazer aquilo que ele quer, esquece esse critério, mais o importante. critério divino. Abre uma concessão aí e me chama. Eu disse: meu irmão, pregar não é tudo. Num momento desse, um desigrejado, o que ele menos quer é ouvir uma pregação. O que ele mais quer é sentar contigo e ser ouvido. Porque esses com caráter duvidoso são profissionais, são aventureiros. Eles têm uma boa lábia, né? Eu falei uma coisa para Denise, não sei se foi para Denise ou foi para Emanuele, dentro do carro voltando de Teresópolis. Eu disse para ela assim: há pastores que oferecem um bom pão,
mas pedem das suas ovelhas que compre a padaria. Compra uma boa padaria para mim, que eu vou te oferecer um bom pão. Ou seja, dá uma boa oferta, dá um bom dízimo, dá boa segunda oferta, quinta oferta, porque eu prometo a você que te dou um maravilhoso pão. Ou seja, não entra no ministério com dom, com ofício, sabendo que é a vida. Porque ministério, como diz o Bispo Walter, ministério é um chamado para a morte. Não é um chamado para a vida. Não é um chamado para você achar que é um aventureiro que vai subir num púlpito, vai abrir uma igreja, como diz o Bispo Walter. Qualquer imbecil enche uma igreja. Qualquer imbecil com uma boa ideia lota uma igreja. Mas os verdadeiros pastores estão lutando para curar uma vida de uma depressão, para ajudar uma pessoa a sair das drogas. Então, o caráter duvidoso é uma das razões também que leva muitas pessoas a se decepcionarem. Você falou no início da decepção. E também o fraco testemunho dos crentes. Porque tem uma coisa que coopera para que isso aumente, é o fraco testemunho dos cristãos. Vocês concordam? Sim. Gente, no primeiro século, segundo o texto que a gente conhece muito bem, diz que eles viviam de tal forma que Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Eu até brinco com o Jânio, se a gente vivesse como eles viviam, não tinha grupo de evangelismo. Não ia precisar ter. Já era o próprio testemunho. Era Gente, o reflexo de vida. testemunho seria aí, caramba, como é que eles vivem? Eu quero isso também para mim. Eu quero viver igualzinho a eles. Então, para mim, o caráter duvidoso do sacerdote, os aventureiros, o aumento dessa demanda de igreja com tantos nomes, com tantas... E dissidentes de outras igrejas, ou seja, você não sabe aonde você está pousando. Então, vamos lá, vamos ter muitas igrejas criadas em rebeldia também. Rebeldia. Sim. E movimentos também, né? Isso. Muitos movimentos. Aí, dentro desse assunto, né, do caráter duvidoso, né, eu estava me preparando, né, porque a gente tem que... Claro. Não vai ser só no improviso, né? Deixa eu dar uma estudada aqui, uma lida. E aí eu encontrei lá uma tese de um professor da Universidade de Mackenzie, né? E essa tese dele tinha como título Os Decepcionados com a Graça. E essa tese, ela falava dos desigrejados e ela ia caminhando fundamentada na seguinte ideia de que como tem crescido o número de desigrejados em razão do movimento neopentecostal. E aí a gente vai entrar dentro do que o pastor está falando, desse caráter duvidoso, né? E aí esse professor lhe defendia essa ideia baseada no que é pregado, porque é pregado ali, né, uma prosperidade financeira, vem para Deus, que Deus vai te fazer ser rico. Se você está devendo, você vai sair de devedor a ser uma graça barata, em tudo. Né? Aí é prometido cura, é prometido ali N coisas, e aí a pessoa ela é atraída por isso, né? E aí é nisso que sofre a decepção, e aí a gente vai entrar lá naquele primeiro grupo, e aí o que acontece é que essas promessas não se cumprem, e aí essa pessoa entra ali naquela desilusão. E aí, consequentemente, essa pessoa acaba saindo da igreja, né? Sendo que ela sai e acaba criando um conceito, né? De que eu não quero mais saber de igreja porque toda a igreja não presta, né? É por conta de uma experiência onde tinha ali um sacerdote de um caráter duvidoso, ela tira uma conclusão que se estende a todas, né? E aí eu acho que é onde entra o erro, porque a gente não pode pegar da parte e fazer o todo, né? Não é porque você passou numa igreja onde você tinha ali uma fé vendida, né? Um evangelho vendido, que todas as igrejas serão dessa forma, né? Eu acho que aí é parar e poxa, não tive uma experiência boa aqui, né? É claro que tem o período de cura, tem tudo isso, né? Mas vai muito disso, né? O caráter duvidoso, né? E como foi dito, e a gente sabe que esse movimento neopentecostal tem fundamento, isso que esse professor falou, isso tem colaborado para esses desigrejados.
Eu acho que tem também um outro tipo de desigrejado, que é aquele que sai da igreja porque a Bíblia confronta. E aí tem aquela síndrome do Messias, assim, mas eu acho que não é bem assim. Eu acho que era melhor de uma outra forma. Porque o pecado agrada a carne, né? Sim. E aí a pessoa entra naquela de, tá me confrontando. É bem um crente mimado, assim, que quer só aquilo que passa a mão na cabeça e tá tudo certo com os meus erros, com os meus pecados. E então, se não tá me agradando aqui, se eles não estão concordando com que... Se a Bíblia que eles pregam não tá concordando com o que eu acho que é o certo, na minha visão, seja política, moral, qualquer outra coisa, então não tá bom pra mim, então eu vou sair e vou viver a minha vida eu com Cristo. E ainda fica orgulhoso disso, de sair da igreja, porque fala, Jesus também foi rejeitado, os profetas foram rejeitados. Hoje a gente está vivendo, né, a geração fast food. E a gente, quando fala geração fast food, a gente pensa que é só o Rubem na idade do 10, do 12, do 15, do 18. Não. Hoje as pessoas estão com pressa de tudo. Elas criam uma visão. Aí a gente não pode dar só, apontar razão para esse aumento, colocar responsabilidade só no sacerdócio, mesmo que ele esteja com caráter duvidoso. Não só no surgimento de muitas igrejas, não só no neopentecostalismo, que também tem os seus erros. Eu já fui neopentecostal, eu já participei de uma igreja neopentecostal, eu já fiz corredor do Sansão, eu já fiz corredor de pisa na cabeça da série, já fizemos tudo isso. Só que isso passou. Agora, o grande problema que eu vejo que você falou também é que as pessoas estão preguiçosas. Tem pessoas que não levam Bíblia para a igreja. Tem pessoas que entram no gabinete, eu tenho essa experiência, entram no gabinete e eu coloco sempre uma Bíblia em cima da mesa. Em cima da minha mesa tem uma Bíblia. E sempre que a pessoa fala, eu falo, vamos ver o que a Bíblia diz, vamos ver o que as Escrituras dizem. Pastor, mas e a sua opinião? Eu falei, não queira saber. Não queira saber a minha opinião. Então elas querem que a gente abra uma gaveta secreta, que saia um querubim lá de dentro e tem uma bola de cristal agora revela o futuro dela. Não vou revelar. E a gente, quando fala assim, vamos orar, parece que a gente está chamando essa pessoa para fazer uma maratona no deserto. Gente, orar. Jejuar, então? Meu Deus! Então, assim, hoje a geração é essa. As pessoas têm uma visão equivocada e uma das razões é essa. Você falou uma coisa tremenda. As pessoas... E Paulo vai dizer isso quando ele ordena Timóteo a pregar. Por que, Timóteo? Porque haverá tempo que eles não suportarão a sã doutrina. São pessoas que têm pecados de estimação, Gabi. Sim. São pessoas que estão com seus pecados arrolados na sua vida, no seu cotidiano, enraizados. E elas não querem abrir mão. E aqui dentro, na comunhão, ali, elas estão expostas a uma mensagem que talvez em casa, procurando, como você falou, na internet, ela vai encontrar uma que melhor lhe agrade. É o iFood. Né? É o iFood das pregações. Então, a equivocada visão do evangelho, daquele evangelho que dá certo, daquele evangelho que mais me agrada. Eu gosto mais daquele pastor porque ele prega uma mensagem açucarada. Então, essa aí. Eu acho que é aquilo, né? É a pessoa entender que se faz necessário você buscar uma igreja fundamentada na palavra, né? Não é naquilo que me agrada, não aquilo que me satisfaz, até porque se a gente acredita que a gente milita contra a carne, né? Então em nada a Bíblia vai, porque a Bíblia vai confrontar a nossa carne. Sim. Né? Então assim, a gente precisa buscar uma igreja fundamentada na palavra. Se a gente for lá em Mateus 16, se formos em Mateus 16, nós vamos encontrar Jesus falando para os seus discípulos: quem vocês dizem que sou? E aí Pedro vai dizer: tu és o Cristo, Filho de Deus.
E aí, logo após essa fala de Pedro, Jesus vai dizer que a sua igreja seria edificada sobre essa declaração de Pedro, né? Ou seja, a igreja ela seria edificada e fundamentada em cima da pessoa de Cristo, né? Essa declaração de Pedro, ela vai direcionar para isso, e aí Jesus vai, vamos dizer assim, que corroborar, enfatizar isso que Pedro, né, disse ali. Então, assim, se faz necessário você buscar uma igreja que é fundamentada na palavra. É isso que a gente precisa entender, que uma congregação ou uma instituição que leva o nome de igreja, mas que não está fundamentada, que não está alicerçada nessa declaração de Jesus, né, sobre essa palavra, né, essa congregação, ela não pode ser chamada de igreja. Ela pode talvez ser vista, ter uma placa denominacional, ela tem porta de igreja, ela estereótipo, tem, né? Ela tem cara de igreja, mas ela não é igreja pelo simples fato de que ela não está fundamentada e regida na declaração genuína de Cristo, que é o que dá fundamento à seriedade do que é uma igreja, né? Vamos dizer assim. Né? E aí isso acaba, de certa forma, quando essas pessoas entram numa igreja, né, ou passam a frequentar uma igreja que não é fundamentada nessa declaração de Cristo, elas se veem frustradas, elas são decepcionadas, elas são enganadas, né, porque se não está fundamentada nessa palavra, não é a verdadeira palavra que está sendo pregada ali. E aí, consequentemente, você vê pessoas tendo seus corações cauterizados até mesmo para receber essa nova palavra, né? Porque ela foi ferida, ela foi machucada e ela se fecha de uma forma que quando chega alguém com a palavra fundamentada de Cristo, você tem que ali, igual você ir descascando alho, camada por camada, para que a palavra penetre no coração, né? E aí, de fato, vai ser a palavra, porque não vai ser por mérito nosso, vai ser a palavra que vai trazer essa pessoa ao real entendimento, né? De que, como eu disse, não é uma parte ser o todo. Ali foi uma igreja que, infelizmente, está levando o estereótipo de igreja, mas que não é uma igreja, na verdade. Só uma coisinha. A característica de você ter uma igreja fiel, tanto na liturgia do culto bíblico, daquele culto litúrgico, aquele culto que a gente conhece, que a gente aprendeu a fazê-lo, né? Fazê-lo no sentido assim de sermos participantes do culto junto com o pastor e o bispo que faz. Isso se dá, e quando a gente está dentro desse alinhamento, desse caminho, dessa visão, automaticamente a pregação bíblica ela vai surgir, o culto bíblico, a pregação bíblica, e o confronto haverá inevitavelmente por conta dessa mensagem. E vindo, aí você vai ter inúmeras reações, aquelas que vão se submeter àquela palavra e vai dizer assim, eu preciso mudar. Aqueles que dizem assim, não, é para o meu vizinho, não é para mim. E aqueles que vão dizer assim, dura esse discurso. E a gente pensa que esse tema é novo, mas esse tema é mais antigo do que 2010, é mais antigo do que 2001. Esse tema levou muitas pessoas a abandonarem também, a estarem próximos a Cristo quando ele prega em João 6. Talvez ali a gente possa ter o início, isso no Novo Testamento, o início de alguns desigrejados, de alguns que não queriam mais ouvir aquele duro discurso, porque quando ele prega o duro discurso de João 6, você percebe que muitos foram, e o texto é claro, que vai dizer, e eles não quiseram mais ouvir, porque duro era aquele discurso. E Jesus vai olhar para os seus discípulos. E aí a gente pode pensar o seguinte, de repente um outro tema, não só dos desigrejados, mas o valor que é estar numa igreja. Talvez a gente provocar isso, principalmente para essa geração jovem. A geração jovem, hoje, tem um mercado aberto de muitos pregadores bons, mas não são tão fiéis quanto poderiam ser. Entre você buscar uma igreja boa e uma igreja fiel, eu sempre aconselho, busque a fiel. Busque aquele pastor que tem um rebanho pequeno, mas ele não abre mão de ter um culto bíblico e de ter uma mensagem bíblica. Uma história rapidinha.
uma família nossa aqui do Rio, se mudou para um estado que eu não prefiro não dizer o nome, e me contou uma história dizendo o seguinte: pastor, não tem igreja lá próximo da nossa casa. Eu falei, impossível. Aqui a gente tropeça, cai em uma igreja, a gente vira as costas, a gente cai dentro da outra. Lá não tem. Mas não tem igreja? Como assim? Não tem, pastor. Não tem templo. Não tem igreja. O que tem lá são lugares que as pessoas se reúnem com cadeiras e com cruz, com púlpito, com som. E o pastor, quando chega, tá com aquela sandália franciscana, com uma calça aquelas calças fininhas para fazer caminhada, uma camisa de malha, e ele começa a debater com as pessoas, começa a conversar, não é pregação. Ele não abre a Bíblia para ensinar, para pregar a palavra de Deus. Quase uma seita. Pode ser chamado como seita, porque não tem um padrão bíblico. E isso reforça a ideia de que as pessoas acabam se decepcionando. Não quero, com isso, encorajar desigrejados a continuarem desigrejados. Sim. Porém, entender também que alguns estão como estão, porque quando entram numa igreja com culto bíblico, com uma mensagem bíblica, elas não suportam. A gente já viu isso também em Timóteo, como a gente mencionou há pouco. A gente discutiu aqui o que fazer. Porque, como eu disse a vocês no início, eu tenho um olhar de muita compaixão para esse grupo. Por que eu tenho um olhar de compaixão? Por conta dos inúmeros gabinetes que eu faço com famílias, Gabi, que vêm completamente destruídas. Por quê? Porque o Leandro hoje é líder da nossa juventude. Chega, de repente, um jovem lá para você que o pai é um violentador, é um cara ignorante, é um cara extremamente agressivo com a mãe, com os filhos. Ele olha para o Leandro, ele olha para a Gabi, ele olha para o Pedro como irmãos, como um porto seguro. Sim, Como uma alguém que família. ampara. Alguém que ampara. Existem pessoas que vêm de outras igrejas, que vieram de um regime ditatorial, de pastores, que batem na mesa e dizem: aqui quem manda sou eu. Eu já recebi pastores aqui nessa igreja, que depois eu levei ao bispo, de pastores que me contaram coisas, que viveram dentro das suas igrejas, que se eles não tivessem a certeza de quem era Cristo, eles teriam abandonado e voltado para o mundo. De famílias que dizem: pastor, a igreja de Nova Vida é a minha última oportunidade. Se aqui eu não encontrar... Olha a responsabilidade que ele lançou sobre a gente, sobre o bispo Rubem, sobre os pastores, sobre a liderança do Leandro, sobre a liderança do João, Sim. né, dos irmãos que fazem trabalho. Porque a verdade é que quando eles chegam aqui, eles precisam encontrar pelo menos alguma coisa que não remeta ao pensamento deles, à lembrança dele do que eles sofreram lá atrás. Loucuras, promessas. Você falou de algo, não sei se foi você que falou do Nicodemos, de promessas que Deus nunca fez. Eu recebi uma senhora que o pastor tinha ordenado ela a pastora, e ela ficou 25 anos na igreja dele e nunca pregou a palavra. Aí ela, pastor, depois de 25 anos eu descobri por que ele me ordenou a pastora. Porque eu sou advogada criminalista. Eu acompanho 3 homens ela é advogada de grandes nomes lá no Rio e em Brasília. E ela tem uma vida financeira muito confortável. É uma pessoa de classe média alta. E o pastor queria. Perto, Não ela né? como... Ela queria perto. Ou seja, eu vou te dar o pão, mas compra uma boa padaria. Você entendeu? Então eu olho com um olhar de compaixão. E a pergunta que eu queria deixar aqui: se chega um jovem desigrejado, o que fazer? O que a gente vai fazer em relação a esse tema tão relevante? Eu Essa acho pergunta. que o princípio básico, tratar em amor. Sim. Você vai exortar, você vai mostrar o evangelho fundamentado na palavra, né? E de certa forma, através da palavra, você vai até mesmo já confrontar o que essa pessoa pode ter já vivido,
né? Por exemplo, esse relato que o pastor estava fazendo aqui, vamos trazer de novo o tema lá, o coronel da fé, né? O coronel da fé que machuca uma pessoa, né? Eu ouvi também uma história de uma moça que ela estava mudando de cidade e a igreja onde ela estava ia se tornar distante para ela ir, e aí ela foi comunicar ao pastor de que ela estaria, né, passando por uma outra igreja, e o pastor virou para ela e falou assim: não, você não pode ir, eu não abençoo você a ir para outra igreja. E ela confrontando, mas não vai se tornar inviável isso, e até que chegou um ponto que o pastor virou para ela e falou: não, você tem que entender que você está indo contra uma palavra de alguém que foi levantado por Deus, que é o sacerdote na terra, e se você vai contra a palavra de um escolhido de Deus, você vai sofrer danos. E disse que o pastor disse que ia rogar para que ela recebesse um câncer. Então, assim, essa pessoa, diante disso, como é que essa pessoa fica, né? Se torna um desigrejado. E aí, o que a gente vai fazer? Eu acho que a melhor forma é a gente receber essa pessoa e exortar em amor, receber com amor, né? E aí, não é falar mal de quem passou, porque não cabe a nós falar mal, o que foi dito, isso, aquilo, outro, mas cabe a nós instruir, mostrar a verdadeira pregação do evangelho e tratar aquela ferida que foi criada ali naquela vida, né? Além disso, eu acho que, assim, a gente pode exortar em amor e tudo mais, mas parte também do Espírito Santo tocar ali naquela pessoa, né? Com certeza. Porque, assim, às vezes o que a gente for falar não vai adiantar, porque a pessoa já tá com aquela cabeça firmada naquilo dali, no que ela acredita, no que ela sofreu, na visão do que ela acha que é o certo, já tá com um ego tão formado ali, tão ferido, que só o Espírito Santo para tratar mesmo. É o principal. E ainda, eu acho que ainda tem, e a gente pode acrescentar também aqui um ponto de extrema relevância, e que, graças a Deus, a nossa igreja, ela preza muito por isso, que é o ensino. Sim. Né? Porque não vai adiantar receber essa pessoa, tratar essa pessoa em amor, né? Vamos dizer ali, medicar aquela ferida, tratar aquela ferida, mas não mostrar àquela pessoa, né, de que ela precisa adquirir aquele conhecimento para que ela não viva aquilo ali novamente, né? Então, e aí, graças a Deus, a nossa igreja, ela preza muito por isso, né? O ensino da palavra, a instrução da palavra, o conhecimento da palavra. Porque, por exemplo, essa pessoa que veio de uma outra igreja, né, ferida, a gente recebe, a gente trata, e aí vamos supor que num período curto de tempo essa pessoa tem que ir para uma outra igreja. Uma vez essa pessoa já tendo sido instruída e conhecendo a palavra, né, a probabilidade dela ser ferida novamente vai ser menor, porque ela já está instruída pela palavra. Ela está esperta, né? Exatamente. Então, assim, ela tem que haver a nossa atuação em amor, que vai ser através do Espírito Santo na nossa vida e na vida de quem está chegando, mas se faz também muito necessário o conhecimento da teologia, vamos dizer assim. Eu acho que até o fato da nossa igreja ter esse estudo da palavra e outros grupos também que estão servindo, faz ter a comunhão, né? Faz ser a igreja ali como um corpo, como irmãos, como família, como filhos do pai, irmãos. Eu me atrevo aqui a fazer algo e chamar essa responsabilidade não para mim, nem para o Bispo Rubem, nem para os pastores, nem para vocês, mas chamar essa responsabilidade para toda a comunidade da Nova Vida. Sim. Eu me atrevo a dizer aos desigrejados: vem para cá. eu desafio. Alguém um dia disse assim: tô vindo para cá. Eu disse assim: calma. Não, tô decidido. Quantos cultos você já viu? Não, tô 2 semanas vindo aqui. Eu falei: é pouco. 3 meses no mínimo, conhecendo todos os cultos, todos os pastores, todos os líderes, olhando para os nossos defeitos, porque são muitos. E se depois disso eles não lhe incomodarem e você conseguir conviver com os defeitos, porque a gente tem defeito. Quando você fala de ensino, ensinar é cuidar. Ensinar é pastorear.
Porque Jesus pastoreava ensinando. Jesus, enquanto exortava, estava pastoreando. Enquanto ele corrigia e dizia para Pedro que Satanás estava peneirando ele, e ele que estava intercedendo por Pedro, ele estava dizendo, eu te amo, é por isso. Então, pastorear é ensinar a palavra, Discipular, é né? chamar, é discipular, é chamar o cidadão que cometeu um pecado e não colocar ele sentado no banco, excluir ele da Santa Ceia, mas chamá-lo e dizer assim, olha, corrige a tua vida. Sim. E uma das coisas que na pergunta que eu fiz, que eu penso que a gente precisa fazer para mudar isto, é restaurar o altar. Que altar? Se a gente está dizendo que a nossa igreja tem um padrão bíblico, a gente se esforça para ter esse padrão bíblico. Então, se a gente está abordando que grande parte dos desigrejados estão aí por conta de um culto que não é bíblico, por conta de uma mensagem que não é bíblica, por conta de um caráter sacerdotal duvidoso, então a gente precisa restaurar essa imagem do altar e do sacerdócio. A imagem do altar sendo restaurada e a imagem do sacerdócio sendo restaurada, todos os desigrejados vão encontrar o seu caminho, vão encontrar a sua igreja, vão encontrar o caminho aonde ele vai chegar ali e vai ser pastoreado, vai ser confrontado, a sã doutrina vai ser pregada, não vai se dar uma promessa ou ofertar uma promessa que Deus não a tenha feito. Ou seja, aquela pessoa vai dizer assim, quanto tempo eu passei longe da comunhão? Então, eu penso que a gente tem que restaurar o altar, o verdadeiro ofício sacerdotal. Há 16 anos atrás, eu não ia me tornar um desigrejado, mas eu tinha aberto mão do sacerdócio por conta de algo que eu vi e que tive que vivenciar nesse sentido. Não precisava, porque eu já tinha a minha vida equilibrada, e disse, não preciso disso. Crente eu nunca vou deixar de ser. Membro de uma igreja nunca vou deixar de ser, mas eu não quero mais o ofício sacerdotal. Até que eu encontrei um senhor baixinho com o nome de Rubem e que foi tão pai para mim que hoje o meu filho, que me chama de pai, tem o nome dele, Rubem, em homenagem clara, e fale quem quiser falar, em homenagem clara a um homem que foi um pai para mim e para minha esposa. Então, cuidar, pastorear, é você também pegar uma pessoa com um pensamento de querer desistir de alguma coisa, decepcionado com a instituição e com o sacerdócio, dizer para ele, rapaz, como você falou, a frase que você usou. A parte não representa o todo. Não representa o todo. E eu vi isso. Então, isso para mim foi terapêutico, que curou a minha vida, que curou a minha alma e me deu ânimo para voltar a fazer o que eu estou fazendo até o dia de hoje, pretendo fazer. E graças a Deus, por isso que volta. somos abençoados todo domingo. Então, e aí já quero convidar disso. aqui, venha para cá, esteja aqui conosco. É até bom o senhor falar disso, que uma frase que o bispo falou, acho que foi numa segunda-feira, acho que foi até recente, que ele falou, pastor, ele é um gerador de filhos. Isso aí. E ele não tem como abrir mão. Então, tipo, a pessoa pode até sair dali. Só que quando ele vem, ele volta como filho pródigo. Uhum. Não, o banquete tá aqui. Tá te esperando. O seu lugar nunca deixou de ser. Exatamente. Então, ter esse coração motivado dessa forma de abraçar, isso, cara, acho que tira toda a solidão de estar em casa vendo um culto pela televisão. Uhum. Porque chega um momento que a pessoa olha para um lado, olha pro outro. Tô eu aqui. Mas por que eu não tô sentindo aquela vibração que tem na igreja? Que é aquele unissom de vozes cantando e louvando a um único só Deus. Glória a Deus. É isso. Só pra gente fechar aqui, né? Eu ainda tenho dois tipos aqui desses desigrejados, né? E um vai muito dentro do que a Gabi ali falou, né? E aí o outro vai falar, já que nós estamos começando a usar o termo instituição, e aí a gente vai falar sobre isso. Mas esse segundo tipo de desigrejados, eu acho que vai também, a gente pode dizer aqui que são aqueles, como a Gabi falou, que muitas das vezes são inconstantes. Uhum. Aquela pessoa que nasceu num berço cristão, né, foi criada com princípios cristãos, ela viveu numa igreja, mas ela não se decepcionou,
ela não foi enganada pelos coronéis da fé, ela simplesmente decidiu viver princípios, mas não mais congregar, né? Existe esse tipo de pessoas. Eu acho que aí a gente pode até dizer que, pegando aquela frase que filho de crente, crentinho filho de crente não é crentinho. Filho de crente pode até se tornar um desigrejado, vamos dizer assim, né? Se ele não permanecer ali... Ele não conhecer verdadeiramente. Ele não conhecer a verdadeira palavra. Mas há um terceiro tipo, né? E aí é o que está ligado à palavra que nós estamos usando aqui agora como a instituição igreja, né? Existe um movimento, né? E aí são pessoas desigrejadas que compõem esse movimento, que eles têm ali como foco atacar a igreja como instituição, né? Eles entendem que isso foge do princípio bíblico, né? Podemos dizer que eles amam o noivo, mas odeiam a noiva, né? Vamos botar dessa forma. Essas pessoas defendem que a igreja passou a se tornar uma instituição humana, né? Não mais baseada com princípios bíblicos, digamos assim, e eles até fundamentam isso olhando lá para o momento na história onde a igreja se tornou uma instituição, acho que o imperador Constantino, né? Que ali ele legalizou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, e aí eles... Com a política, né? Isso aí. Eles usam esse evento dizendo, não existe isso da instituição igreja, porque não é algo divino, é algo que o homem colocou, né? E aí, em resumo, essas pessoas vão questionar, né, e vão criticar, alegando que a igreja ela não tem que possuir CNPJ, a igreja ela não tem que ter um regulamento, ela não tem que ter um regimento, ela não tem que ter pessoas assalariadas, e são N críticas, né? E aí é aquilo. A gente pode dizer que esse segundo grupo até defende uma ideia que, em parte, não é toda errada, né? Porque a igreja ela não pode ser vista como uma instituição, ela não pode ser institucionalizada, Sim. Vamos dizer assim. É preciso entender que para uma igreja funcionar de uma maneira plena, de uma forma muito organizada, ela vai sim seguir e ser ali conduzida como uma instituição, né? Ela não pode ser regida de uma forma institucionalizada, né? Ela não pode ter fim em si mesmo, vamos dizer assim, né? Então, assim, existe também esse grupo, né, de desigrejados que eles não foram feridos, né, mas eles têm por si só ali o desejo de ir contra a igreja, porque a igreja é uma instituição, é como uma empresa, e aí se desvia da verdade. Mas a gente tem que levar em consideração também que a gente está dentro de uma pátria, dentro de uma nação, de um governo. E dentro desse governo existem regras. Se a gente está dentro desse governo, a gente não vai seguir as regras. E a Bíblia vai falar o quê? Respeitem todas as autoridades se sujeitem, né? Então se sujeitem. Se dá a César o que é de César. A gente não precisa ter lá escrito, a gente precisa ter um CNPJ pra gente poder andar como igreja e estar tudo regulamentado, tudo direitinho, bonitinho. Como é que a gente vai contra isso? Aí a gente contra a Bíblia. Basicamente isso. Então, a gente não pode pegar e falar assim, não, então já que é assim, vamos fazer do jeito que a gente quer, modo Bangu, e fica dessa forma. Não é assim. Até porque eu acho que ela acaba, né, caindo na existência disso. Vamos supor, né, a gente se reúne aqui, né, nós somos contra a instituição igreja, e aí vamos nos unir aqui, não, vamos fazer um culto na nossa casa. E aí Deus usa ali, começa a abençoar e começa a trazer pessoas, daqui a pouco a nossa sala já não comporta mais. Vamos precisar alugar alguma coisa. Vamos precisar alugar um espaço maior. Vamos procurar um espaço maior. E aí você chega lá e é preciso fazer um contrato de locação. Sim. Quem vai ser o responsável aqui pelo contrato de locação? E aí a gente vai lá, levanta alguém para ser o responsável. E aí no primeiro momento, bota aí no CPF do irmão. Sim. Faz. Deus abençoa, cresce mais. Aí isso toma uma proporção maior. Não. Aí tem que contratar uma pessoa. Não, e aí eu vou entrar nisso. Logo no primeiro culto, no segundo culto, no terceiro culto, já vai precisar de dízimo para pagar aquele aluguel. Pois e além exatamente. disso, disso, para se manter aberto,
ele vai ter que estar de acordo com a lei do Isso aí. município, Sim, ele vai sim. precisar Varar. legalizar É o que aquilo. eu ia falar agora, né? E aí agora você já tem o custo do aluguel. Sim. Então você vai ser necessário, A não vamos ser que ele precisar seja o que vai arrecadar patrocinar. dízimos e ofertas, porque a obra precisa ser mantida. Mas e agora a gente precisa de alguém para fazer a faxina, porque se tornou pesado só para os irmãos. Então vamos ver alguém, vamos contratar alguém. E quem vai Assinar a contratar? carteira. Tem que assinar uma carteira. Então, assim, não tem fundamento, vamos dizer assim, ir contra, né, a instituição, porque hora cedo, hora tarde, né, o trabalho sendo abençoado, isso vai acontecer, não tem para onde correr. É inevitável. Dentro disso que a gente está debatendo, é muito amplo. Sim. Um outro tipo que eu anotei, e jamais uma visão pastoral. A minha característica é essa. A minha esposa, ela brinca comigo assim. Às vezes eu peço tanto a Deus para você dar uma mudadinha. Eu falei, se você quiser que eu volte ao velho homem, é só você orar um pouquinho. Ela, pelo amor de Deus, não faz isso não. Mas, de fato, eu me esforço para tentar todos os dias sepultar aquela antiga natureza, aquele temperamento que eu tinha. Vocês não me conheciam. Eu tinha um temperamento muito colérico, muito sanguíneo. E depois que eu tive um encontro com Cristo, depois que o Evangelho entrou na minha vida, e depois que eu comecei a andar com pessoas como as que eu tenho tido contato hoje, automaticamente isso vai aperfeiçoando, né, o trabalho do Espírito Santo na minha vida, a obra do Espírito Santo na minha vida. É como se ele estivesse virando os meus olhos, olhe para aquele homem, olhe para... Não, olha para aquele não, para aquele você não olha não. Fecha os seus olhos para aquele ali. Então, eu sempre olho para as pessoas com um potencial. E eu vejo que grande parte, Mateus, dos desigrejados estão cansados. Tem pessoas chatas como essa, porque são chatos. Sim. E glória a Deus por esses caras, porque são eles que nos motivam a continuar pregando. São esses fariseus que na época de Jesus perseguiam, falavam tanto, mas o evangelho continuou crescendo, o evangelho continuou sendo pregado, Jesus continuou fazendo a obra e estamos aí até hoje. Contudo, existe aquele outro grupo que realmente ficou cansado, que além da decepção veio a fadiga espiritual, o desânimo, o cansaço. E talvez um bom exemplo seja o próprio Timóteo. A instituição, Pedro, às vezes cansa a gente. O corpo de Cristo, existem alguns membros do corpo de Cristo que precisam buscar muito algo que se chama sabedoria, discernimento. E uma coisa que talvez a Bíblia fale muito pouco, mas que a gente possa interpretar como discernimento do Espírito, que é bom senso. Sim. Às vezes as pessoas acham que pela fé elas podem falar o que quiserem para Mateus. Uhum. E não podem, Mateus. Uhum. E você não deve ouvir qualquer coisa que as pessoas te dizem. Então, algumas pessoas estão cansadas de ouvir aquilo que as pessoas querem falar para elas. Se torna um abuso, né? Abuso. E essas pessoas, com a visão equivocada do Evangelho, com pouco ensino, pouca instrução, pouco interesse, porque são preguiçosas, não querem ler, não querem estudar, são crentes fast food, querem tudo pronto, nem Bíblia trazem para a igreja. E vão lá em cima e falam assim, gravou? Tá gravado? É porque em casa quer ouvir de novo. Mas há pessoas extremamente cansadas, sobrecarregadas, como talvez o nosso querido pastor Timóteo. E precisou de um Paulo, precisou de alguém para chegar. Então, eu acredito que uma das coisas que a gente pode fazer é ter um coração como de Paulo, um coração como de Barnabé, um coração como de Barnabé e chegar e ter um homem ao seu lado e você olhar com potencial e falar assim, não. Encorajador. É encorajamento dentro da igreja. Eu acho que a igreja é isso. É um grande hospital, é um centro terapêutico, é um lugar, às vezes, que a gente tem uns confrontos que, gente,
é um ambiente heterogêneo. A gente Que a graça de Deus nos ajuda a Que passar por é ele. só a graça. Só a graça. Então, eu não poderia deixar de ler talvez o estímulo que Paulo deu a Timóteo, que talvez seja muito importante para estes desigrejados que foram afetados pelo cansaço. Pela decepção, sim, mas mais pelo cansaço de não suportar tantas situações. Paulo vai dizer assim para Timóteo: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo, e nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha, deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Tem um louvor muito bonito sobre essa passagem. Sim, tem um Depois me disco apresenta. inteiro falando. Um disco inteiro, é que verdade. é o Amado Timóteo. Depois me apresenta. Sim. Muito bom. Então, eu acho que o nosso trabalho, nosso papel é esse. Existe uma responsabilidade em cima deles? Existe, porque são críticos, porque deixaram de acreditar na instituição, criticam pastores. Tem falha no lado sacerdotal? Tem. Tem falha na instituição? Tem. Tem falha do lado deles também. Mas se a gente olhar com um olhar de compaixão, como Cristo, como Paulo, como Barnabé olhou para esses homens, a gente vai alcançar. E eu me atrevo a dizer de novo: desigrejados, vem para cá. Vem para cá. Amém. Gente, uma outra pergunta que eu tenho é: quais são os malefícios de estar afastado da igreja? E aí, Matheus, você tá tão calado que quer começar? Mateus agora vai intimidado, concluir. velho. Eu não sei se é agora porque o vai pastor concluir. Otávio tá aqui, porque nos episódios anteriores eu sempre ouço ele falando, brincando. Hoje ele tá ali Hoje eu acho que eu só falei uma ou duas vezes mesmo. Tô aqui só. Eu ia ver se tem outra pergunta que foi antes. Então, Ou a eles gente já respondeu. falaram no decorrer. Sobre. Por que é tão fácil se afastar da igreja? Tem essa daí também. Tá no meio. Manda aí você pergunta. Por que é Já tão aproveita e responde. fácil se afastar da igreja e de Deus? O que você acha? Porque é mais fácil se afastar do que ter que lidar com os problemas. Essa eu acho que foi a minha resposta pro Pedro. Foi bem curtinha. Mas o que eu quis dizer é que dá muito mais trabalho você ter que lidar com os irmãos que estão aqui, que vocês mesmos já falaram que às vezes é muito difícil, porque são casos de casos e as pessoas às vezes não ouvem ou acham que tem a própria razão, mas sem nem pensar em tocar na Bíblia, mas no puro achismo. E é muito difícil ter que lidar com essas coisas, ter que amar e se sacrificar pelo outro dessa forma. Ir para casa só e abandonar tudo isso é bem mais fácil. É cômodo, né? É muito mais É cômodo. mais cômodo. Tem muito o que eu falei também sobre o pecado ser prazeroso para a carne, né? Sim. E aí, isso tem a ver porque a pessoa vai preferir o que é cômodo, e aí o pecado, às vezes, ali tá tão enraizado, como a gente falou antes, e ela prefere viver com aquele pecadinho ali de estimação do que ser confrontado pela palavra, pela igreja de Cristo. E tanto do nosso ponto de vista, ir buscar essa pessoa e exortar ela e conviver, quanto o dela de ser exortada, Sim. é difícil também, porque ser exortada é difícil. Às vezes você ouve algo que você... É que eu já recebo tudo pensando... Nem tudo. Mas pensando, talvez eu esteja errado mesmo. Tem essa possibilidade. Uhum. Ainda mais se você está falando diretamente da Bíblia. Então, mas às vezes a pessoa olha, recebe isso e tem essa resistência em mudar. Uhum. Porque, de repente, é uma mudança de hábitos completa. Ou é só um detalhe pequeno. Eu acho que as pessoas desistem muito fácil da igreja porque seguir a Cristo tem um preço muito alto.
Sim. Se você parar Muito pra pensar bom. muito, não pensa muito não, só vai. A gente faz a analogia de um casamento, né? Vocês são casados, né? Glória a Deus. Eu tô há 25 anos aí, conheço Denise desde os meus 15 anos, então são 34 anos de jornada. E casamento implica em muita coisa. Por que é tão fácil? Fazendo analogia também no casamento, o que é mais fácil diante de um pecado de adultério num casamento? Separar ou perdoar? Mais fácil separar. E separação no Brasil hoje é uma coisa tão rápida, né? Tendo acordo entre as partes, se resolve instantaneamente, rápido. Em um mês você está com sua certidão de nascimento liberada. Você está livre para voar. Mas o desafio diante daquele pecado, diante daquela transgressão, diante daquela facada de uma parte ou da outra, o que é mais fácil? Mais fácil é dizer, chega. Não. A Bíblia diz, ainda usa como argumento de defesa de que a Bíblia me dá a liberdade agora de eu me casar de novo e de me separar. Mas aonde fica agora o princípio do perdão? Né? Sim. O princípio só aplica o que me convém, Não só o que convém. não a totalidade. É verdade. Fazendo a analogia do casamento, por que é tão fácil ou mais fácil a pessoa abandonar a comunhão da igreja e a Deus do que permanecer? Por conta do que o Pedro disse. Por conta do alto preço que se paga para se manter em aliança com Cristo. Sim. É a analogia que Cristo faz com a igreja, né? De sua noiva. Exatamente. E que tem o tempo todo perdoa a traição da igreja. E é exatamente isso que ele fala de Mateus, né? Lá em Mateus ele fala nisso. Quando eles vão questionar aqui em questão do casamento do divórcio, ele vai falar, vocês praticam o divórcio por causa da dureza do coração. Dureza de coração de vocês. Então a grande questão que eu penso a aliança que a pessoa fez com Cristo, talvez ela não tenha feito ponderando a gravidade do que ela tinha acabado de fazer. Aí a gente tem um outro assunto. Até que ponto uma pessoa deve se batizar sem ter a noção certa, clara, do quanto é custoso ou quanto será custoso para ela o outro dia. Porque uma vez tomando um banho ali, dando um mergulho, a gente deixando ele lá embaixo e subindo por 1 hora, meia hora, 3 segundos, não importa. Uma vez fazendo aquilo ali, no outro dia, aliás, levantou dali, você saiu dali, o teu compromisso é com o noivo. Sim. O teu compromisso é com Deus. Então, como se abandona Deus? É porque você foi incapaz de seguir a norma do casamento, a norma da aliança. Sim. É mais fácil. Ou não sabia o peso que era isso, de verdade. E o pior, eles sempre arrumam um culpado. Eles nunca admitem, como você falou, eles nunca admitem, não, eu que não quero, eu que não suportei. Foi o Leandro. Aí parece que foi um Leandro casamento, não me deu parte do Senhor. Casamento Leandro arranjado. não me deu atenção. Aí acabam abandonando. Então pensa assim. Aí parece que foi um casamento arranjado, né? Eu não escolhi me casar. Me casaram ali. Eu diria ainda dentro dessa pergunta porque é mais fácil, né? Se desviar da igreja. Eu acho que se afastar, né? Eu acho que está muito ligado àquilo que você também alimenta na sua vida. Né? Como você falou, você vai se afastar porque é mais cômodo, mas também seja porque você está alimentando mais a carne. Se a gente for seguir aqui pelaquela linha de quanto mais eu busco, mais aquilo faz falta na minha vida, né? Quanto mais eu estou ali comprometido e me alimentando da palavra, aquilo ali faz falta para você. Digo por mim, o sábado que eu não venho, e aí para descansar, é muito bom descansar, mas mesmo você estando ali descansando, você tendo seu momento de férias, aquilo ali faz falta para você. Parece que tem algo faltando. Então, quando isso passa a ser vivido na sua vida, né, eu acho que aí se torna difícil se afastar, se desviar, porque aquilo ali faz parte já da sua vida. Mesmo a sua carne tentando a todo instante dizer,
é mais prazeroso lá. É mais prazeroso lá. desvincula, Mas você né? se apega ao espírito, né? Você se apega àquilo que você está buscando constantemente. E aí, né, fazendo o merchan, né, vamos falar do nosso retiro. Né? Então, assim, quer oportunidade melhor para essa? É você usar um retiro para você mudar, né, talvez isso que você está vivendo na sua vida e que está sendo ali o abrir de portas para você se afastar da casa de Deus, né? É a paixão, né? A paixão. A gente tem paixão, não faz por obrigação, a gente faz por paixão. E quais os malefícios de estar afastado da igreja? As consequências são muito grandes. Terríveis. Eu acho Por favor. Eu acho que a pior de todas, né? Vamos já olhar lá para o final, para a conclusão, né? Como falou, um desigrejado, ele não está no caminho da salvação. Então vamos olhar lá para o final, não vamos olhar para partes do percurso. Vamos olhar para a conclusão da história. Filho, aparta de mim porque eu não vos conheço. A Então, parábola das 10 virgens, né? exatamente. Né? Então, assim, a salvação, a gente está tratando do fundamento, do objetivo final, vamos dizer assim. Então, assim, um desigrejado, então vamos mudar, né? Seja um igrejado, né? Pertencer ao corpo. E aí, falando dos pontos que antecedem a salvação, poxa, quando você está distante, quando você está fora do corpo, né? Você está propício a várias outras coisas que vão acontecer em decorrência daquilo que você não está mais alimentando. Se você não está alimentando o espírito, você está alimentando a tua carne. Então você vai viver de fato pela carne, né? E aí eu acho que é bacana a gente olhar também para esse ambiente igreja, né? Porque, sim, nós vamos falar da fé, vamos falar da espiritualidade, mas eu acredito também que a vivência igreja, ela colabora muito para o nosso viver e o nosso relacionamento interpessoal. Sim, me diga, né, com quem andas, né? Sim, meio que isso. Né? Também isso, né? E até mesmo, vou usar aqui, por exemplo, o Mateus. O Mateus, quando a gente chegou aqui, o Mateus entrava mudo e saía calado. Mais calado do que igual nesse podcast que a gente já falou. Né? A gente olhava pro Mateus, o Mateus chegava era caladão, né? E aí, no convívio com a igreja, a gente pode dizer que esse convívio com outras pessoas inserida no contexto igreja, isso foi positivo e favorável, né, para desenvolver isso na área do Mateus. Hoje o Mateus brinca, hoje o Mateus interage, outro Mateus fala com outras pessoas. Participa. Exatamente. Se sente em então, família. Assim, não vamos só falar aqui do espiritual, não vamos falar só que é o importante, mas o convívio igreja também é positivo nesse relacionamento interpessoal, digamos assim. A pior das consequências, eu não quero entrar no mérito da perda ou não da salvação, mas Salmo 133, eu até brinquei uma vez com uma senhora que tinha sido muito machucada no casamento dela e, por conseguinte, o casamento acabou. Mas uma senhora jovem ainda, deve ter seus 60 anos de idade, seus filhos já estão criados, né? E eu disse para ela assim, e aí? E esse coração? Ela, nunca mais eu quero homem na minha vida, estou vivendo o melhor momento da minha vida, isso é bom demais. Eu falei, não é não? Eu disse, por que não? Porque a Bíblia não diz que é bom. Se a Bíblia dissesse que é bom o homem viver sozinho, de forma genérica, homem e mulher, eu acreditaria que não era bom. Mas se a Bíblia diz que não é bom que o homem viva só, é porque não é bom. Porque é uma junção maravilhosa. São dois seres completamente diferentes, cultura diferente, pensamento diferente, personalidade diferente, vieram de uma educação diferente e o mistério do casamento uniu aqueles dois, o mistério da bênção de Deus uniu aqueles dois, que se transformaram numa só carne, constituíram família e estão seguindo a vida em frente. Por conta de um erro de percurso, por causa de falta de um cálculo, chocou, deu errado, machucou alguém, nem com isso pode-se dizer que foi ruim. Houve um trauma, houve alguma coisa, mas, irmão, fechou o coração. Então, quando a Bíblia fala que é bom,
é porque o negócio é bom. E eu defendo a ideia de que a igreja, para mim, na minha concepção de vida, é uma das razões que eu tenho para continuar vivendo. Que é pregar o evangelho, estar aqui louvando a Deus, adorando. É um mundo em que as pessoas que não conhecem, quando entram, descobrem. E não estou endeusando a bispo, não estou endeusando a pastores, mas quando você tem alguém que conduz esse culto nesta igreja, o negócio se torna mais agradável ainda. Sim. Quando se tem um culto bíblico, quando se tem uma pregação bíblica, o contexto dos louvores, você tem tudo. Então o salmista vai dizer, e eu acho que a consequência pior é essa. Você vai perder a bênção de Deus. E a bênção, diferente do que possam as pessoas pensarem, não é dinheiro, não é um marido, não é uma esposa, não é um carro. É simplesmente ter o olhar de Deus sobre você. O relacionamento, né? Um relacionamento. Eu brinco falando sério, que a primeira parte do culto é importante para Deus. É como se eu estivesse em casa e os meus filhos não tivessem chegado ainda. E eu estou em casa. Mas daqui a pouquinho eu percebo que eles estão chegando. A porta do elevador abriu, a maçaneta da porta começou a mexer, e eu começo a ficar, pô, que bom, meus filhos estão chegando. É Deus olhando para a gente chegando na sua casa. E ali, Mateus com as suas lutas, o Pedro com as dele, Gabi com a dela, o Leandro com as suas, eu com as minhas, mas ele está lá de cima vendo os seus filhos chegarem na casa dele para louvá-lo, para bendizer o nome dele e para adorá-lo. Então, na minha visão, a primeira parte do culto mais importante é para Deus. A segunda é para nós. É quando ele agora quem vai falar sou eu. E eu vou usar o bispo, eu vou usar o pastor. Então, eu acho que essa bênção primordial de ter a proteção de Deus, o contato de Deus, a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos, eu acho que quem está fora da igreja está perdendo essa oportunidade de ter, talvez isso aqui. Sim. Porque isso aqui esse é igreja. Tempo de mesa, né? Sim. Isso aqui é igreja. Nós estamos reunidos aqui como igreja. Então, ele perde isso aqui. Eu acho que a grande consequência, sem entrar no mérito da salvação ou não, é a grande questão de você perder essa oportunidade de ter ali o momento de você adorar, de você ouvir, de você receber uma palavra e também ser uma bênção na vida de alguém. Eu acredito, e aí eu acho bom também pontuar isso aqui, como eu disse aqui, o desigrejado ele não está caminhando na estrada da salvação, né? E aí eu já vou aqui, né, fazer um complemento, porque aí é aqueles que gostam de causar o burburinho. Aí você, então o Leandro está dizendo que um desigrejado ele não vai ser salvo? Eu não tenho a sabedoria para isso. Isso é Deus quem vai decidir. O que a gente vai dizer aqui é que essa caminhada é uma caminhada perigosa. Muito. Se Deus vai perdoar o que aconteceu durante essa caminhada e salvar, aí é Deus, né? O resultado final é Deus. Mas eu acho que uma outra consequência é que a gente precisa entender que essa comunhão que a gente tem com o Pai, né, e aí ela acontece na igreja, e aí alguns vão dizer, mas ela acontece também individual. Sim, ela acontece individual porque a gente vai ter, sim, uma comunhão que vai ser na horizontal, vamos dizer assim, né? Eu para com Deus que está no céu, né? Eu estou tendo essa comunhão ali, eu estou me alimentando de Deus, eu estou tendo ali um relacionamento com Deus, sendo que a comunhão plena e perfeita da qual a Bíblia vai falar, ela não é uma comunhão somente para com o Pai. Ela vai dizer, a Bíblia diz, entra no quarto, fecha a porta, ore. Sim, ela instrui a isso, mas a Bíblia também vai instruir, né, a comunhão para com o próximo. Eu acho mais uma consequência aí a ser refletida pela gente, né? Desculpa, Gabi, quando a gente olha para o Salmo 73, falo demais, mas não, vou finalizar a minha fala aqui agora. Que isso? A gente olha para o Salmo 73, a gente vê que é uma verdade e é um bom exemplo a ser usado no que diz respeito a algumas pessoas com esse tipo de pensamento de Asaf. Asaf está passando por um momento na sua vida bem difícil, porque ele está olhando, ele está com os seus olhos aqui na terra.
assim como Abacuque passou o olhar dele e viu a iniquidade, e o resultado da iniquidade dos homens não era nada, ou seja, eles estavam prosperando em meio aos pecados, estavam prosperando em meio à iniquidade, e como se Deus não estivesse fazendo nada em relação a isso. Asaf está com o mesmo sentimento aqui. E olha como a igreja, né? Aí quando a gente fala de desigrejado, ou seja, os que se ausentaram dessa igreja, dessa comunhão, desse momento vertical, né? Aqui, Vida de cruz, vamos chamar assim, a vida de cruz. Esse momento especial. Quantas vezes, Gabi, eu já cheguei na igreja e recebi uma palavra simples, um aperto de mão, um abraço. E isso foi o disjuntor que ligou para acender aquela luz que estava quase se apagando ou tinha que se apagar. Então, Asaf, ele considerou que ele estava realmente indo por um caminho de abandonar, talvez até mesmo, a sua vida com Deus, até que ele entra no santuário de Deus. Até que ele atina, porque aqui, as pessoas às vezes que não amam como a gente ama a igreja, que não, nós somos ensinados a ter prazer em estar aqui. E como é que a gente é ensinado? Com a forma que o culto é ministrado. Que a pior coisa que tem é tu pegar um pastor desanimado. Oi, irmãos. Dia. Não é nem bom dia, porque tá tão ruim para ele. Tão cansado que só sai o dia. Quando você inicia um culto, você ouve alguém iniciar o culto. Deus é bom e as suas misericórdias. Fala, povo de Deus, como Leandro. E o bispo com aquela voz grave dele. Isso já te é um alimento para a alma. Então, quando você entra no santuário e encontra alguém apertando a sua mão na frente ali, já te dando uma palavra, encontra alguém iniciando... Feliz, a alegria que vem de Cristo, né? Iniciando os trabalhos, iniciando o culto, já com alegria, ela contagia. Alegrei-me quando me disseram. Ela vai e começa a contagiar, né? As coisas e as pessoas, a consequência é que elas não podem receber aquilo que elas não vêm buscar. Então me encorajo de novo a dizer e me atrevo a dizer, desengrejados, entra no santuário. Eu acho que, olhando para essa figura da cruz, né? E aí, como eu disse aqui, essa vida de cruz horizontal e vertical, eu acho que isso mostra para nós, de fato, que é necessário essa vida, né, congregacional, essa vida com pessoas, e aí olhando para o que a própria palavra vai dizer, dizendo ali que Cristo é a cabeça, né, e nós somos o corpo, né? Então não é feito somente de um elemento, vamos dizer assim, só a cabeça, ou só um braço, ou só um dedo. É um corpo, né, onde Cristo é o cabeça e a igreja é o restante desse corpo. E aí eu acho que a gente pode até enfatizar a necessidade, né, e a importância dessa vivência congregacional se a gente for olhar até para os dons espirituais, né? Quando a gente olha para os dons espirituais, é para a edificação da igreja. Sim. Salvo lá um dom que é para a própria edificação, né? Mas num todo, os dons espirituais ele é para a edificação da igreja. Aí a gente pode talvez perguntar, como que você vai exercer o dom espiritual do socorro, né, o dom espiritual do ensino, talvez, né, naquilo que para a glória de Deus, porque os dons são para a glória de Deus, se você não está fazendo parte de um corpo, né? Então, assim, eu acho que até isso, às vezes a gente olha para determinados assuntos da igreja, da dinâmica cristã, e aí, dom do Espírito, eu quero buscar o dom do Espírito, só que é muito mais além do que buscar o dom do Espírito. Ele vai falar dessa vivência, né? Porque tem o foco, né? Eu acho que a Bíblia ela é muito completa em tudo que ela diz e ensina, que ela vai dizer, é importante sim a comunhão, a sua ligação com o Pai, mas é necessário a vivência como um corpo, né? As instruções que estão ali vão fazer parte da sua ligação com o Pai, mas elas são para serem aplicadas na sua vivência em comunhão. É o que, acho que é João que fala, se você diz que me ama, Deus no caso, né, diz que ama a Deus,
mas não ama o seu irmão, Que você vê, você é mentiroso. Sim. Então, a essência de Cristo é o amor, é a natureza dele. É muito legal essa alusão do corpo, né? Porque se você parar pra pensar, o cérebro, ele manda os comandos. Uhum. E são comandos diferentes. Mas que se unem e fazem o bom funcionamento do corpo. uma em orquestra si. perfeita. É isso aí. É muito bom. Deixa eu... os desigrejados que vão nos ouvir, espero que ouçam mesmo. E se a gente puder contribuir com alguma coisa para eles, que assim seja. Mas alguns, o que mais ouvem, porque aquilo que você colhe, planta, você vai colher. Mas uma coisa importante a falar nesse momento é que não há nesse tema nenhum desejo de desencorajá-los ou criar algum tipo de ruga, de debate, mas de dizer para eles da importância que é a igreja. Tem suas falhas? Tem que ter restauração no altar, no sacerdócio, no ofício sacerdotal. No corpo. Né? Um testemunho tem que ser mais eficaz. Contudo, não vale a pena ficar longe. Não vale a pena entrar por campo da crítica e do combate e tentar ser um Saulo de 2023. Sim. Porque tu vai cair do cavalo. Uhum. Um dia você vai se dar conta de que você não está indo contra uma instituição. Você está indo contra o Senhor dela. Você está indo contra Cristo. Então, a palavra carinhosa para esse grupo é exatamente essa. Ninguém está criticando. A gente está levantando um debate. Eu sei que tem milhares de pessoas muito mais capazes do que eu para falar isso. Só que, como pastor, eu queria muito poder receber alguém, e não para debater, mas para ouvir, para pastorear. Eu perco o debate, mas quero ganhar a ovelha. Eu prefiro perder um debate. Eu prefiro ser confrontado por alguém e dizer assim, não, o senhor está errado. Não, estou errado, tá bom. Mas vem para cá, fica perto. Porque aqui perto, a possibilidade dele receber as bênçãos de Deus e não correr o risco, né, Leandro? De quem sabe chegar lá na porta e dizer assim, não vos conheço, apartai-vos de mim. Então, é a nossa palavra de carinho. E quando eu pensava nisso, eu lembrei de um filme, que eu não vou lembrar do personagem, que foi o ator principal, mas mostrava um time de basquete em que tinha um camarada que era muito bom. Mas pensa num cara problemático, um jovem problemático, envolvido com droga, envolvido com uma galera de droga. Só que esse professor viu nele um potencial muito grande. Aí teve um momento que Acho que eu vi o filme. ele se rebelou, aí acabou cedendo e foi lá para as drogas. Quando ele volta, o professor, sabendo do seu potencial, sabendo de tudo, para o bom exemplo dos outros, ele não pega o camarada como um coringa e coloca ele. Não, senta. Então, o princípio que eu aprendo ali é que uma pessoa que um dia se rebelou, criticou e simplesmente acreditou que aquela ideia que ela formou sobre igreja, sobre sacerdócio, sobre instituição, não era nada daquilo que ela viu e agora ela quer voltar, talvez uma das coisas que impeça essas pessoas de voltarem, Pedro e Gabi, seja a vergonha. Sim. Porque aquele rapaz do filme, ele estava cheio de vergonha de voltar porque ele estava vendo o time dele crescendo sem ele. Ele percebeu que ele não era tão coringa como ele imaginou ser. Aí foi dar uma voltinha e falou, eu volto e meu professor vai me pegar de novo. O professor não, senta. E por vergonha, ele demorou a voltar. Então talvez algum desigrejado esteja nos ouvindo. E com vergonha não queira voltar à comunhão da sua igreja, conversar com o seu pastor. A palavra de encorajamento hoje para eles é essa. Volte. Exerça o que Jesus falou que é o caminho para um homem ser exaltado por Deus, que é a humildade. Exerça a humildade. Né? Vai lá, poxa, pastor, fiz um conceito errado sobre o senhor, fiz um conceito errado sobre a igreja, falei mal do corpo, falei mal de tanta coisa, só que eu descobri que eu não consigo viver fora da igreja. Cristo é tudo para mim, igreja é importante, mesmo com todos os seus defeitos. Exerça a humildade, tenha humildade.
aí você vai estar novamente inserido naqueles que vão serem abençoados, viverem verticalmente e terem essa comunhão. Enfim, minha palavra de encorajamento é essa: voltem com humildade, Amém. sem vergonha nenhuma. Pegando um Amém. gancho aqui nisso que o pastor falou aí, né? Dessa convocação e citando ali a palavra ovelha, acho que a gente pode dizer que toda ovelha, ela precisa pertencer a um rebanho, Sim. né? E, consequentemente, ter um pastor, né? Em primeiro lugar, Cristo como cabeça, mas enquanto estamos aqui nessa terra, nesse mundo, ter um pastor fundamentado na palavra para cuidar desse rebanho, né? Então, eu acho que esse entendimento de que toda ovelha precisa pertencer a um rebanho está muito ligada no que Hebreus 10:25 diz. Está escrito assim: não deixemos-nos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Numa outra versão está escrito assim: não deixemos de reunirmos como igreja. Então, assim, a Bíblia, né, é direta na sua fala, dizendo: é necessário você pertencer a uma igreja, é imprescindível. Ela é muito clara nessa sua fala, e que esse versículo aqui joga por terra a ideia e o pensamento de que eu posso ter comunhão com Deus na minha casa. Tipo aquela ideia de eu sou a igreja. Eu sou a igreja está em mim, vive em mim. Então, acho que esse versículo acho que deixa muito claro: não deixemos de congregar-nos. Na outra versão, não deixemos de nos reunir como igreja. Igreja somos nós juntos. Somos nós juntos, exatamente. Amém. Porque tem gente que meio que é desigrejado, mas não por querer, mas por causa das condições. Tanto de não morar perto de igreja, quanto por exemplo, um idoso que não pode, que está acamado, não tem como ir para a igreja e também nem a família leva. E aí tem essa questão também, apesar de ser uma exceção. Mas tem gente que gosta de usar esse argumento como generalizando, para poder falar que se eles podem também, eu posso ficar em casa. Eu acho que esse tipo específico a gente não poderia classificar como desigrejado. Porque não foi uma escolha, né? É uma condição, talvez ali um momento temporal, né? Não por um longo ou por toda a vida, vamos dizer assim. Vou te dar um exemplo. Eu frequento a Igreja Nova Vida de Nova Iguaçu, e aí vou trabalhar embarcado e vou ficar 1 mês trabalhando embarcado. Então eu tenho 1 mês de desigrejado, ou então sou enviado para um estado que não tem ali talvez igrejas e tal, e aí eu passo a ter ali o meu alimento da palavra através da internet, né? Foi até que a gente estava perguntando aqui se a internet, ela hoje tem fomentado os desigrejados. Eu acho que assim, a gente precisa usar a internet de modo sadio. Poxa, eu estou lá, eu não consigo vir na minha igreja a qual eu pertenço e sou membro, né? Mas não é porque eu estou lá ouvindo uma mensagem através de uma internet, ou até mesmo ouvindo a própria mensagem do culto online ali, porque eu estou numa condição que me limita a estar fisicamente na congregação, que eu vou ser rotulado ou pertencente ao grupo de desigrejados, né? Eu acho que a gente precisa entender isso. E nesse ponto eu preciso dar devido crédito ao trabalho feito aqui na igreja. Sim. Um domingo para um pai de família vir para o culto 6 horas da manhã, começa às 8, mas para o discípulo e para o diácono começa às 6. Eles já se reúnem, saem de casa às 5h30, se reúnem. Antes do culto, cada um pega o seu carro, vai buscar sua esposa em casa. Quem tem 2 carros, a esposa vem depois. Acaba o culto, as bandejinhas, os kitzinhos para fazer ceia nos lares já estão prontos. Eles saem em dupla para servir a esses irmãos que estão impossibilitados temporariamente ou não
Porque tem uns que não vêm à igreja há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos porque estão acamados. A querida irmã Selma, eu visitei ela e levei a ceia para ela quinta-feira passada com o diácono Jânio. Ela está com câncer e assiste os cultos online porque ela não pode estar vindo à igreja devido à condição da perna dela. Então, nesse ponto, a igreja de Nova Vida, e eu preciso ressaltar isso, faz um trabalho brilhante, um trabalho de amor, e quando chegam lá, é uma alegria que essas pessoas recebem. Glória a Deus por isso. Alegria e lá no fundo aquela nostalgia, aquele sentimento de tristeza, porque, puxa vida, Queria estar lá. queria estar lá. Eu queria ter participado do culto ao vivo, da ceia ao vivo. Então, talvez a gente não deva classificar Não. estes como desigrejados, né? Desigrejado é aquele, de fato, conscientemente, com todas as suas funções, gozando de plena saúde mental e física e emocional, decide Sim. abandonar a igreja. E o próprio ato de levar essa Santa Ceia a essa pessoa que está impossibilitada já caracteriza ali, né, o pertencer ao corpo. Sim. Né? Você está mostrando Tá ali que ligado ela ao ainda corpo. pertence ao corpo. Que ela é importante. Pois é, você não está Exatamente. deixando de comungar ali da Santa Comunhão porque você está, talvez, distante fisicamente da igreja, né? E aí eu acho que o desigrejado, ele não vai se importar da Santa Ceia não ter sido levada na casa dele. Ele vai assim, simplesmente não tomei a Santa Ceia. Ou então E aí comprei ele vai o pão e o Pois é. suco. E aí ele pode até dizer, mas eu tenho comunhão com o Pai, independente de ter tomado o suquinho e o pãozinho, né? Eu acho que é muito consciente, né? Essa distinção do desigrejado e o não desigrejado. Amém. Amém. Foi mais um extenso episódio, mas de um assunto que não teria como não ser, porque Foi é um uma assunto bênção. muito bom para ser tratado, apesar da gente sentir muito não ter alguns irmãos com a gente, e a gente encoraja que eles venham, que eles escutem, que eles se sintam motivados a fazer parte do corpo de Cristo, estarem presentes como igreja. E eu recomendo o livro Igreja é Essencial, da Editora Fiel. É um livro muito bom, que eu usei inclusive para estudar sobre o assunto. Apesar dele não falar de desigrejados propriamente, ele vai falar da importância da igreja. E a gente precisa cada vez mais ressaltar isso nos nossos dias e estar preparados até para encontrar irmãos desses e motivarem eles a estarem presentes no corpo. É isso. Mais um episódio do nosso podcast.